Bem, com muito prazer, recebendo o Dr. Almiro Pazianotto. Apresentar o Dr. Almiro Pazianotto não é fácil. E por que não é fácil? Porque ele foi muitas e continua sendo extremamente importante para o Brasil. Foi advogado trabalhista, deputado estadual por várias legislaturas, secretário estadual do Trabalho, ministro do Trabalho, depois foi do Tribunal, ministro do TST, depois presidente do TST, e muitas outras coisas que eu certamente esqueci nessa minha apresentação. Então, com muito prazer, eu recebo aqui no meu canal o Dr. Almiro Pazianotto, e a primeira questão que eu coloco para o senhor é o seguinte: o senhor se forma em Direito na PUC Campinas, né, aqui no interior de São Paulo. Sim. O que era ser advogado trabalhista no pré-1964? E muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado, Vila, por me convidar, me dá uma grande honra e um enorme prazer conversar com você e participar do seu programa. Eu comecei a advogar em Capivari para trabalhadoras não registradas, que o normal, na década de 60, era o empregado não ser registrado. O registro era de uma minoria, uma porcentagem muito inferior ao que é hoje. O mercado informal era predominante. 60, a CLT ainda tinha 17 anos, não é? Estava em período de maturação. E eu fui procurado lá em Capivari por 3 diretores da Federação dos Têxteis, que era dirigida por comunistas. Tinha como secretário-geral, que era o posto mais importante em qualquer organização comunista, o Antônio Chamorro, o homem que havia liderado a greve de 1953, o trabalhador têxtil. Tinha como tesoureiro o Manuel Lourenço, um operário aqui da Zona Leste, e como presidente Arthur Avalone, tecelão de Tatuí. E eu passei, eles me convidaram, passei a assessorar a federação, passei a trabalhar na federação, fazendo advocacia do interior. Mas, normalmente, era cuidar de que os trabalhadores fossem registrados e que o acordo, convenção coletiva, o dissídio coletivo fosse cumprido. Em 1962, final de 63, eu fui para Sorocaba. Fui trabalhar para os metalúrgicos e para os têxteis. E ali me pegou o golpe de 64. Que você sabe, dizimou o movimento sindical. O golpe de 64 teve 2 alvos preferenciais: os PTBistas e os comunistas. Intelectuais PTBistas e intelectuais comunistas. Eu perdi os empregos, voltei a São Paulo. Não é? A relação dos 100 primeiros caçados pelo alto comando revolucionário trazia 40 dirigentes sindicais. Uma boa parte deles eu já conhecia. Hércules Correia, por exemplo. Sim. Rose Viteriani, que era, à época, o presidente da CNTI. Não é? O Tenorinho, um comunista muito conhecido na área sindical. O Chamorro, o Deleles, Plácido. O pessoal do setor químico farmacêutico foi um arraso. Mas, em 65, a federação me chamou. Os interventores me chamaram. E logo, quando houve a liberação do Sindicato dos Químicos de São Paulo, o João Chaquian, que você deve ter conhecido, era um socialista, Sim. ele me indicou para o sindicato. Com a retirada dos interventores, houve eleição de uma diretoria, não é? Entre os quais o Augusto Lopes, que também era do Partidão. Anos depois, o doutor Chaquian, que era uma figura extraordinária, interessantíssima, né? Havia um núcleo socialista em São Paulo de advogados. Germinal Feijó. Feijó, célebre. Célebre. E ele era socialista. Né? Anos depois, o
Chaquet me disse: Almir, você sabe que quando nós indicamos você para os químicos, o Almino Afonso me perguntou: quem é esse Almir Pazianotto? Eles tentaram explicar como é que me conheciam, porque quando eu vim para São Paulo, eu fiz contato com eles, não é? Mantive contato com eles, era uma gente muito boa, e também eram pessoas de boa conversa, divertidas, etc. Nessa época, não é? Quando predominavam os interventores, em São Paulo, em Guarulhos, era o Joaquinzão. O regime militar colocou como delegado do trabalho, já naquela época, um general Moacir Gaia, que era um homem de um temperamento difícil, sabe? E os advogados começaram a assumir um papel relevante nessa história, porque eles eram a voz dos trabalhadores da Justiça do Trabalho. Um dos mais notáveis, sem dúvida, foi o Rio Branco Paranhos, que era um baixinho, foi vereador, foi deputado federal, foi cassado antes do golpe. E antes do golpe, uma onda de cassações, o Rio Branco também caiu. E ele também trabalhou para a Federação dos Têxteis. Quando no Sindicato dos Químicos, depois eu fui para a Federação dos Metalúrgicos, depois fui para o Sindicato dos Metalúrgicos, fui para a Federação dos Químicos, que representava o Estado todo, fui para o Sindicato dos Químicos de Santo André, que representava todo o ABC. Eu percebi o seguinte, me perdoe aí a falta de modéstia, mas foi isso que aconteceu. Olha, na área salarial, nós não temos espaço. Né? Tínhamos tido a Lei 4.725, o Decreto-Lei 15, e o Decreto-Lei 15 estabeleceu um sistema matemático de cálculo dos reajustes, baseado no índice com o resíduo salarial, o que não deixava margem para negociação. A própria CLT foi alterada para determinar a nulidade de eventuais acordos ou decisões que violassem a política econômica ou infringissem normas da legislação salarial. Então, nós estávamos presos. Eu pensei a saída para nós não nos transformarmos em inúteis burocratas, né? É procurar, no vazio da CLT, né, lutar por algumas garantias para preencher esses vazios. Você vai rir, porque hoje a situação é completamente diferente. Mas, na época, o meu primeiro ganho em dissídio coletivo dos químicos foi o envelope de pagamento. Por quê? Porque funcionários, especialmente de lavanderias de vestuário, lavanderias industriais, havia uma que se chamava Aulicino, a outra não me lembro o nome, tinha lá centenas de mulheres. O pagamento vinha numa folhinha de papel, marcado 12 colchas, 7 toalhas de banho, 3 lençóis, e aí calculava, descontava e tal, me entregava aquela papeleta que não valia absolutamente nada. Então, eu pedi no dissídio, porque não havia acordo, o fornecimento obrigatório de envelope de pagamento, discriminando as importâncias pagas e os descontos efetuados. O dinheiro vinha dentro do envelope, não havia cheque nem depósito bancário. Nós estamos falando de 1965. O salário era pago em moeda corrente, e o envelope ainda dizia: não discuta seus salários com os colegas de serviço. É assunto exclusivamente seu. Entende? Esse mundo era uma coisa maluca, né? E o Tribunal Regional do Trabalho me deferiu no dissídio o envelope de pagamento. Foi uma grande conquista, Vila. Parece, né? O Lula, tempos depois, ele disse: olha, hoje vocês não percebem, mas naquela época era muito difícil, quando ganhamos o salário do substituto. Não é? A segunda conquista minha,
a segunda, a terceira, foi a estabilidade da gestante, que veio também em função de dissídio coletivo. Não havia acordo, não é? E o que acontecia com a empregada? Assim que o empregador sabia que ela estava grávida, mandava embora. E grávida, ela não conseguiu um outro emprego. E havia uma mão de obra feminina considerável nessa época em laboratórios farmacêuticos, fábrica de remédio, essas coisas, né? Que nós representávamos, e tinturaria e lavanderia do vestuário. A empregada demitida no terceiro, quarto mês de gestação não conseguia. E muitas vezes era mãe solteira, não é? E o sindicato incluiu essa cláusula e foi vitorioso aqui no TRT de São Paulo. E essa decisão foi confirmada no TST de Brasília. Eu tenho os números dos processos comigo, então, né? Nós ganhávamos assim, garantidos o emprego e o salário até 60 dias após o retorno ao trabalho. E o retorno ao trabalho, segundo uma norma da CLT, se daria 8 semanas após o parto. Normalmente, a empregada se desligava 4 semanas antes para voltar 8 semanas depois. E ela ganhou mais 60 dias após essas 8 semanas. Então, quando ela voltava, a criança já estava em algum lugar, aos cuidados de alguém, ela não amamentava. Não é? Sim, perfeito. Depois ganhamos uma sobretaxação das horas extras, compreende? E isto foi se avolumando. Não é? Os sindicatos passaram a ter alguma coisa a mais para reivindicar, não é? Uma garantia jurídica que a inflação não corroía. A inflação, que era sempre ascendente, corroía o poder aquisitivo, o salário real. Permanecia o salário nominal, o salário real era corroído, e, no dissídio seguinte, mal se repunha as perdas decorrentes da inflação, sem nenhum aumento real de salário. Às vezes, o tribunal dava 1%. Compreende? E é interessante, Vila, que o trabalhador foi tomando Sim. consciência dessa injustiça. Não é? Em São Bernardo, surge uma força nova. Quem deu a partida a essa renovação foi o Paulo Vidal, sucedido pelo Lula em 75. Quem deu a partida em Santos foi o Marcelo Gato, que depois foi cassado. E quem deu a partida em São Paulo foi a oposição ao Joaquinzão. Que o Joaquinzão é uma personalidade que merece ser estudada, porque ele começou como interventor. Sim. E depois se dizia que ele era do Partido Comunista. Né? Agora, doutor Almir, justamente isso. Essa passagem, então, dos anos 60, esses ganhos que, como o senhor está dizendo, não eram comidos pela inflação, porque eram ganhos que ficavam com a categoria, né? Já que a negociação é aquele 0 a 1%, que era, evidentemente, que era uma coisa nada, era desprezível. Aí vem os anos 70. O senhor vai para o sindicato também, né, para os sindicatos metalúrgicos de São Bernardo e Diadema. Na época, não era sindicato do ABC. Como é que o senhor chegou ao sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo e Diadema? O senhor fez referência ao Paulo Vidal, que acho que foi presidente de 72 a 75, né? Como é que foi essa chegada, aquele ABC bastante vivo, milagre econômico, crescimento econômico, turbulência, novas reivindicações, Grupo 14 da Fiesp, que hoje ninguém lembra mais. Como é que foi isso? Por favor, doutor Almir. Os sindicatos, quando eu ganhei alguma projeção, um dia o Ageu Egídio dos Santos, que era presidente da Federação dos Metalúrgicos, ele é de Ribeirão Preto, ele me perguntou. Eu fui a um congresso feito pelo Ari Campista no Rio.
A sede da CNTI era na Rua dos Andradas. E o congresso, feito pelo aricampista, era para apoiar o governo. Então, eu me lembro que todas as teses, o sindicalista gostava muito de dividir o congresso em teses, né? E em comissões. Todas as teses começavam assim: combate ininterrupto à subversão e à corrupção. Segunda tese, previdência social, combate ininterrupto à subversão e à corrupção. Tese 3, liberdade sindical, combate ininterrupto à subversão e à corrupção. Eu, com aquela ingenuidade capivariana que eu sempre tive, não é? Eu botei a mão. Pois não, ele nem sabia quem eu era, eu também não o conhecia. Falei, eu tenho uma pergunta a fazer, porque eu tinha aquela coisa de ter sido despejado de Sorocaba, perdido os meus empregos. Eu me conformava com aquele regime militar, entende? Eu tenho uma pergunta a lhe fazer, presidente. Não, qual é? Eu falei que a CNTI apoia o combate à corrupção, à subversão. Agora, o senhor fala em combate à corrupção, porque o nosso governador em São Paulo é o Adhemar de Barros. Ele queria me bater. Uma pilha de bravo e tal. Mas eu perguntei, né? Porque realmente como é que vai se falar no regime revolucionário? Tanto que depois o Adhemar também acabou caçado. Em 66, é. Isso. E aí o Argel me convidou para trabalhar na Federação dos Metalúrgicos. E eu fui. Ele era o presidente, o Jaime Cunha Caldeira, de Piracicaba, era o tesoureiro, e o secretário era de Araras, daqui a pouco me lembro o nome dele. E a federação, até que ela era bem estruturada, atuante e tudo mais. Não é? Acontece que o movimento sindical fazia congressos naquela época. Uma das maneiras, os químicos faziam congressos, fizemos congresso em Blumenau, fizemos congresso em Campinas, em várias localidades. Os metalúrgicos fizeram congresso em São Carlos, fizeram congresso na Bahia. Né? E eu acabei conhecendo o Gato e o amigo de São Bernardo, que me convidou para ir para lá. Paulo Vidal. Paulo Vidal. Me convidou para ir para lá. Me levou para lá e me levou em 70 para uma assembleia no Cine Anchieta. No Cine Anchieta. São Bernardo, pelo Paulo Vidal, pretendia não se desligar da federação, mas fazer a sua negociação com a indústria automobilística de maneira autônoma, não se deixar mais conduzir pelos acordos da federação. Então, fizemos a Assembleia no Cine Anchieta. Aquele livro dos sindicatos metalúrgicos está aqui atrás de mim. Sim. Ele traz uma foto dessa Assembleia no Cine Anchieta, em que o Lula aparece lá atrás, magrinho. De um outro lado aparece o Janjan, aqui na frente aparece o Lulinha e aparece o Devanir na foto. Eu não apareço porque eu estava presidindo a Assembleia. A minha ficha no DOPS, que eu tenho aqui guardada, diz, olha, houve a Assembleia no Cine Anchieta, presidida pelo advogado, doutor... como é que eles chamavam? Eles tinham um termo para a pessoa, não era investigado, era uma coisa assim, pelo investigado, Almir Pazanotto e tal, advogado do sindicato e tal. O que eles não contam é que essa Assembleia terminou numa pancadaria terrível. Por quê? Porque o partidão, sempre atrasado, porque ele entendia que o dissídio tinha que ser uno, porque dava mais força. Na verdade, enfraquecia. Enfraquecia porque esse dissídio do interior era comandado pelos sindicatos do interior ligados ao setor atrasado
das indústrias do interior, Laranjal Paulista e assim por diante. Limeira, que naquela época ainda era atrasada. Ao passo que São Bernardo era o setor avançado da indústria e do sindicalismo. Sim. São Bernardo só conseguiu se libertar do jugo da federação em 1975, mediante um dissídio coletivo. Por quê? Em 75, como sempre, a federação fazia o acordo e ou o sindicato subscrevia, porque muitas vezes o Paulo Vidal subscreveu, ou o TRT aplicava a São Bernardo o acordo do interior, a pretexto da unidade, que a unidade fortalecia, quando, na verdade, a unidade enfraquecia para São Bernardo. Em 75, mais uma vez foi aplicado a São Bernardo o acordo do qual São Bernardo não participou, não quis assinar, e o TRT aplicou. Eu disse ao Lula, Lula, vamos recorrer a Brasília. Nós vamos defender a autonomia de São Bernardo. Que ele não tem motivo nenhum, nem legal, nem político, nem nada, de se submeter ao controle da federação em matéria de negociações. Eu recorri. Eu tenho cópia disso aqui, citando Camões. Fiz uma abertura com Camões, fuge, fuge, lusitanos, o rei cruel, não sei o que, assim. Foi a Brasília e foi distribuído o dissídio a um ministro, um homem muito sensível, chamava-se Raimundo Souza Moura, ele era do Pará. Eu fui para a tribuna, os empresários não compareceram, eu fui ao julgamento, Lula foi comigo. Lula me acompanhou a Brasília. Fui para a tribuna e expliquei a situação. No tribunal, o sindicato não se insurge porque ele não tem que se submeter a um acordo ditado pela federação. A situação dele é outra, e ele tem autonomia na sua base. Ele tem a sua assembleia, ele tem a sua pauta de reivindicações, a sua pauta precisa ser apreciada. Ela não pode ser confundida com a pauta dos demais sindicatos. Certo ou errada é a pauta aprovada em assembleia. O Raimundo não era o relator era um ministro da Bahia, muito famoso, e o revisor era o campista. O campista votou contra mim e o relator também. Eu vou lembrar o nome do ministro da Bahia. O aricampista era ministro classista? Classista nomeado pelo Geisel. Ok. Por indicação do Susequinde. Sim. Entende? Aí o Raimundo pediu a palavra. Falou, mas escuta, o que eu ouvi da tribuna foi outra coisa. Me deixa ver o processo. Pediu vista em mesa, olhou o processo e falou, realmente o sindicato teve assembleia, comparecimento, participou da mesa de negociações, tem a sua pauta, nós temos que examinar a pauta do sindicato. Examinou e eu ganhei, além do que havia sido objeto do acordo aqui, eu ganhei mais 5 cláusulas, entre as quais a do salário do substituto e a da gestante. Eu tenho arquivado o jornal do sindicato, aquela época e tudo, quem fazia era o Antônio Carlos Félix Nunes, o jornal. Sim. Conheceu o Nunes, era um figuraço. Sim, sim. Eu tenho um pequeno livro dele aqui sobre o movimento sindical. Isso. A greve. Aí, e eu ganhei 5 cláusulas. Voltamos a São Bernardo, foi uma festa. Foi uma celebração. Em 76, o sindicato assinou o acordo da federação. Mas isso começou a criar um mal-estar muito grande entre os trabalhadores. 76, 77,
78 houve a greve, depois que o tribunal impôs a São Bernardo o acordo da federação. E aqui, entre nós, uma greve que não foi preparada pelo sindicato. Uma greve que começou na Scania. Na Scania, sim. Com aquele que viria a ser prefeito de Diadema. Você deve se lembrar o nome dele. O Gilson Menezes. Gilson Menezes, isso. Gilson, isso. Que não era assim uma pessoa de grande combatividade. Era um dirigente autêntico, honesto e tudo, mas não era um grande condottiere. Enfim, fez a greve e o resto de São Bernardo veio atrás. Depois veio o ABC. Qual foi a primeira providência da Fiesp? Ajuizar o dissídio coletivo. Fomos ao dissídio coletivo no tribunal, em 1978. O tribunal decretou a greve ilegal. Foi a sessão de julgamento mais bonita que eu assisti até hoje, apesar de derrotado. Por quê? Porque havia uma enorme assistência e, moralmente, eu fui vitorioso. O advogado da Fiesp, que fez a sustentação, saudoso, meu amigo, doutor Otávio Bueno Magano. Como ele era o suscitante, eles que ajuizaram o dissídio, eu falei depois. O tribunal ficava na Brigadeiro, ficava na Avenida Tiradentes. Ipiranga, não era na Avenida Ipiranga? Não, ali eram as juntas. Avenida Rio Branco. Rio Branco, ali perto, tá. Eu fui à tribuna e disse: senhor presidente, senhor relator, senhor juiz, o que o doutor Magano acaba de fazer não é uma sustentação oral, é uma delação. Por muito menos, trabalhadores já foram presos, torturados e mortos. Mas eu não vim aqui ao tribunal, eu sou a voz do trabalhador. No tribunal. Ele fala por mim. Eu não vim ao tribunal para dizer que não há greve. Eu vim dizer a Vossas Excelências que há uma greve. E explicar as razões da greve. Por que da greve? A greve é porque o trabalhador passa fome. Bom, no dia seguinte, o Jornal da Tarde publicou uma folha a respeito do julgamento. E a Folha de São Paulo também. Eu tenho guardado. E eles reproduzem mais ou menos o que disse o Magano, mais ou menos o que eu falei. A greve estava tão forte que os trabalhadores não voltaram, mesmo com a decretação da ilegalidade. E aí surge o Grupo 14 para negociar. Saudoso Roberto de Lamagna, Paulo Francini, Walter Scaff, o Nildo, enfim. E nós passamos a nos reunir, apesar da decisão do tribunal, em lugares que nós achávamos que deveriam ser neutros. Havia um hotel aqui na rua Jamariz, fizemos reunião, acho que no SESI, não me lembro mais. E logramos realizar um acordo. Eu tenho aqui o quadro na minha parede, rompendo pela primeira vez frontalmente com a política salarial. Porque os empresários pagaram, além dos índices oficiais, não me lembro mais, 6% ou 7% sobre escalonamento, não tenho tudo guardado. Né? E não houve desconto nos dias parados. Então, foi uma vitória. E aí, sem dúvida nenhuma, o Lula começa a ganhar a sua expressão nacional. Aí vem o ano, deixa eu perguntar para o senhor, 78, portanto, vamos chamar de greve espontânea, que começa ali na Scania, atinge São Bernardo, vai para todo o ABC, lembrar para quem nos acompanha que Santo André era um sindicato separado, era o Benedito Marcílio, se não me engano, na época, né? São Caetano também.
Também, era um Sindicato sindicato. era o João Lins. Sim, sim. Então, aí tem essa vitória, acabou sendo vitorioso. Chega a 79, aí é a mudança de governo, sai o presidente Ernesto Geis em março, entra o 15 de março o João Batista Figueiredo, abertura, a chamada abertura democrática. Justamente nesse momento vai explodir a greve do ABC, né, em 79. Né? Como é que foi isso, o senhor que estava ali, e a figura do Lula, porque o senhor certamente é o melhor tradutor e conhecedor da figura do Lula nesse momento histórico. Como é que estava todo mundo? Lula, os sindicatos e a questão trabalhista? Saiu o presidente Geis, entrou o presidente João Figueiredo. Sim. Saiu Arnaldo Prieto, ministro do Trabalho, e entrou Murilo Macedo. O Arnaldo Prieto era um gentleman. Exercia uma atividade difícil, né, impopular, né? E a mesma coisa com o Murilo Macedo. O Arnaldo ainda tinha algum traquejo político, que me parece que não tinha o meu querido e saudoso amigo Murilo Macedo. Então, o Murilo não se envolveu inicialmente com a greve, mandou o Alencar Rossi a São Paulo para tentar resolver. O Alencar era o seu secretário de Relações Sindicais, de Sorocaba, eu o conhecia há muitos anos, mas não se resolveu. Veio o Murilo a São Paulo. Veio o Murilo. E esse episódio, toda vez que eu lembro, eu fico assim, é uma coisa difícil de entender. Vamos respeitar os mortos. Tanto o Prieto como o Murilo já faleceram. Eu fui a Atibaia, me reuni com ele, junto com dirigentes sindicais, com o pessoal do Diese tinha uma participação muito ativa nesses movimentos. 78 menos, muito forte em 79 e 80, com Barelli, César Capone. Né? E o Murilo veio a São Paulo e me ligou, localizou, me ligou e disse: Almir, vamos negociar. Você não quer levar os dirigentes sindicais esta noite ao meu apartamento? Falei, se eles concordarem. Liguei para o Lula falou com o Tenente Marcílio, falou com o João Lins, falamos com o Diese e fomos lá à noite, Jardins. A imprensa sabia, a entrada do prédio lá na rua ficou lotada de jornalistas, até o Eduardo Suplicy apareceu por lá. E começamos a negociar com aquela equipe de recursos humanos, o Alcântara, que era da GM, o pessoal todo. E a coisa começou a caminhar no sentido do quê? De atender um apelo do Murilo. Dizia, olha, eu preciso de um tempo para mudar, porque eu acabei de assumir o Ministério do Trabalho. Eu preciso de algum tempo para ajustar essa política salarial, essa legislação salarial. Eu pretendo fazer o seguinte, eu pretendo separar o reajuste da produtividade, estabelecer um escalonamento, uma coisa assim. É claro que eu não me lembro exatamente dos detalhes, mas era isso. E a conversa avançou. Até que, num determinado momento, eu percebi a presença de alguns corpos estranhos dentro do apartamento. Aí eu perguntei, quem são essas pessoas? Eram do DOPS. Eu acho que havia essa preocupação de comunista, violência, que havia em São Bernardo, na greve de 78, eles viam comunista em todo canto, sabe? Agitadores e terroristas. Não havia nada disso, imagina. Tem ninguém lá propenso a qualquer ato de violência. Parar o trabalho é normal, é um direito universal. Agora, partir para a violência é outra coisa, e eu jamais contribuiria para isso. Né? Então, voltamos a negociar e tal. Eu não contei a ninguém da presença do DOPS.
Ali pelas 10h30, 11 horas da noite, nós estávamos lá, acho que desde as 7, 8, 7h30. Eu disse, ministro, o pessoal está com fome, nós estamos aqui conversando há tanto tempo, nós precisamos tomar um lanche. Ele disse, eu mando buscar, o que vocês querem? Eu falei, não é nada, um sanduíche, assim, e eu vou aproveitar esse intervalo do lanche para me reunir, apartado, os dirigentes patronais se reúnem no outro canto, o senhor nos dá um canto aqui, para ver se esse encaminhamento está certo, se está tudo bem, se estou fazendo certo, fazendo errado, o que eu devo fazer e tal. Porque eu anotava tudo. E ele falou, não, está bem, manda buscar. E eu travei conhecimento nessa noite com aquele sanduíche chamado Beirute, que eu não conhecia. Mas aí o Murilo cometeu um erro. O primeiro foi fazer a reunião no seu apartamento. O segundo foi fazer a reunião à noite. O terceiro, servir, além de refrigerante, por uma garrafa de uísque em cima da mesa. Vila, o seu programa ele é visto no mundo todo. Você tem 500 mil, 1 milhão. O que eu estou contando, muitas pessoas sabem. Eu não estou cometendo nenhuma discussão, nenhuma traição, aconteceu isso. Um dos dirigentes sindicais tomou uma dose a mais de uísque. E quando a reunião foi reaberta, já estava 50% mais ou menos encaminhada, eu até que estava datilografando, porque eu gostava de assumir isso daí, porque aí eu tinha certeza do que estava escrito. A reunião ficou tensa e houve, assim, troca de ásperas palavras. E, para evitar um problema maior, a reunião foi interrompida. Eu fui para casa aborrecidíssimo, porque mais meia hora, 1 hora, provavelmente estava o problema resolvido, dentro daqueles termos conhecidos. Exato. Bem, fui para casa, fui dormir, eu morava na Sebastião Paes. No dia seguinte, por volta das 10 horas da manhã, o telefone me chama. Minha senhora atende e diz, o ministro Murilo Macedo quer conversar com você. Liguei, pois não, Almir, que pena as coisas terem desandado, será que a gente não consegue? Olha, Murilo, o senhor tem toda a minha boa vontade. Eu quero contribuir para a coisa, porque não adianta nada do jeito que está, greve, paralisação, tudo isso não vai levar a nada. Né? Ele disse, então vamos nos reunir à tarde. Falei, se o Lula e os demais sindicatos estiverem de acordo, eu ligo para eles. Então, às 2 horas lá no meu apartamento, 2 horas ou 3 horas. E eu fui, o pessoal estava todo lá. Retomamos, como eu tinha aquela parte inicial já datilografada, começando por... Eu prossegui dali. E você sabe que nessa hora fica todo mundo atrás de você lendo. Não é? Sim. Não é uma coisa secreta. Fica todo mundo olhando, palpitando, falando e tal. Lá pelas 3 horas, o Lula me disse, Almir, melhor eu ir para São Bernardo, porque o pessoal está lá na Vila Euclides e debaixo de sol. Se eu não for para lá e segurar esse povo, eles vão embora, nós não temos mais como aprovar o acordo na Assembleia. Então, ele foi para São Bernardo, Benedito Marcílio foi para Santo André e o João Lins foi para São Caetano. Quando eu terminei, foi uma celebração. Os dirigentes sindicais assinaram e tal, né? Festejando aquilo. De fato, era uma coisa magnífica. Né? Falou-se até quem vai guardar essa caneta que é histórica e tal. E eu disse para o meu motorista, eu estava com o carro da Assembleia, porque eu era deputado e era advogado do sindicato. Falei para o motorista,
vamos para Vila Euclides e vamos rápido, porque temos que chegar logo. E ele foi. Quando eu cheguei a Vila Euclides, o Estado tinha lá 50, 60, 80 mil pessoas, e a gente lá de fora. Eu cheguei e começa, doutor Almir chegou, eu com aquele papel na mão, doutor Almir chegou, daqui, e eu cheguei ao palanque. E lá, quando eu olhei o palanque, existem fotografias disso, eu fiquei assustado. Porque em cima do palanque tinha de tudo. Tinha Libelu, PCdoB, PCBão, PC, os partidos socialistas, informante da polícia, Polícia Federal, jornalista. Olha que estava tomado. E eu cheguei, falei, Lula, está aqui o acordo. Ele disse, Almir, leia para mim. Falei, Lula, não posso. Eu tinha um precedente no Cine Piratininga, em São Paulo, de um dissídio coletivo de anos atrás, quando o Jaquizão falou, Almir, explica o dissídio para mim. Quando eu comecei a explicar o inexplicável, o pessoal invadiu tudo. Bem, então eu falei, não, Lula, você é o presidente do sindicato. Por favor, leia. Ele falou, então, explica à Assembleia as dificuldades que nós encontramos para chegar a esse ponto. Pois não. Trabalhadores, companheiros, tem uma foto minha de camisa e tal. Olha, aconteceu o seguinte, difícil, a situação não foi fácil, uma longa negociação, o governo está aí querendo intervir no sindicato, buscando um pretexto de intervenção, e surgiu uma fórmula que os senhores aqui vão dizer se aprovam ou não aprovam. Nós temos que estabelecer um período de trégua e negociar dentro dessa trégua, inclusive, uma questão de política salarial. E devolvi a palavra para o Lula. O Lula, companheiros, isso, ele não falou um minuto, embaixo, alguém ali embaixo gritou greve, outro olhar gritou greve, outro lá gritou greve. Eu pensei comigo, ou eu fiz uma grande bobagem, ou são agentes provocadores, que podem ser de extrema esquerda ou de extrema direita. Pode ser gente da polícia, pode ser de tudo. Não é? Sim. Era a primeira vez que eu falava com o povo. Aí o Lula, ele deve se lembrar disso. A mim, ele nunca explicou por quê. Pegou o meu acordo, o nosso acordo, o acordo negociado e rasgou. Jogou fora. E disse, se vocês querem greve, então vamos à greve. Bom, o que eu podia fazer? Nada. Não é isso? Sim, exato. Alguns dias depois, você brigar com o governo é muito difícil. Mesmo porque o ABC não tinha o apoio de todo o movimento sindical brasileiro. Tinha algum apoio, mas não tinha todo o apoio. Você estudou o movimento sindical de maneira profunda e sabe como é que ele é. Sim. Né? Então, nós não teríamos força. O que acabou acontecendo em 79 é que houve a intervenção do sindicato, né? Mas passados alguns dias, o sindicato aceitou uma proposta da Fiesp inferior àquela que se imaginava que poderia conseguir. E aí criou-se o chamado carnê da greve, com reposição e desconto de dias parados.
o que causou uma grande frustração entre os trabalhadores. Agora, você sabe, Vila, eu era advogado, convivia com eles, estava nos meus plantões, falava, participava, mas eu não sei tudo o que acontecia. Sim. Não é? Quando a diretoria se reunia, ou quando o Lula conversava com jornalistas, ou quando o Lula conversava com apoiadores, ou quando o Lula, enfim, conversava com gente do governo, porque ele conversava com o governo. Não é? Eu não sei tudo o que aconteceu. O que aconteceu, que eu sei é isso. E sei também que isso nos levou à greve de 1980. Sim. O senhor continuava advogado trabalhista do sindicato, né? Sim, sim. Até quando? Até quando o senhor permanece? Permaneci até ir para a Secretaria do Trabalho, tanto que eu ainda fiz o Sim. dissídio de 1982, que já era o Jair Meneghelli. Sim. Eu fiz o dissídio de 82. 82 ou 83, acho que 82. Mas que já não teve a mesma repercussão, não é? Sim, sim, sim. O mais difícil, o período mais difícil, não foi em 79, foi em 80. E por quê? Por que aconteceu em 1980, doutor Almir? Aconteceu em 80, houve a greve em 80, mais uma vez. Eu tenho um amigo, conhecido meu de muitos anos, da Polícia Militar, e falava, Almir, quando a gente estava na greve, quando terminava a greve, dizia, Almir, então até o ano que vem. Então, em 80, aconteceu um fato absolutamente inesperado, surpreendente. O TRT se deu por incompetente para julgar a greve. Houve a greve, não tinha havido a intervenção quando nós fomos ao julgamento. Suscitado o dissídio coletivo, fomos ao julgamento. E, mais uma vez, sustentações orais, etc. E a votação começou muito equilibrada, porque eu insistia na tese que vinha desde 1978 da incompetência da Justiça do Trabalho para julgar um fato social. Embora a Lei 4.330 fosse claríssima, não é? Embora a lei de maio de 1965 fosse claríssima, eu insistia nisso, porque eu não tinha outro argumento. Não é? Falava, não, arroz salarial, aquela coisa toda, mas então, nesse ano o julgamento começou muito, em linguagem popular, pau a pau. A diferença estava por um voto pela incompetência. Um voto. Julgamento terminando por um voto. Ia votar o juiz, não se chamava ainda desembargador, Otávio Pupa Nogueira Filho. E o presidente do tribunal era o doutor Nelson Virgílio do Nascimento. Todas pessoas da maior integridade. Mas o doutor Nelson, um homem profundamente conservador, juspositivista, máximo. Quando foi dada a palavra ao doutor Otávio Pupa, eu respirei fundo e disse, vou perder. Porque ele já havia votado nos dissídios anteriores. Sim. E era filho de um ex-dirigente da Fiesp. Senhor alto, magro, cabelos brancos, sempre bem-humorado. Ele disse, senhor presidente, eu sempre tenho votado pela ilegalidade. Neste julgamento, entretanto, eu vou mudar de posição. E deu os argumentos pelos quais ele adotava a tese da incompetência da Justiça do Trabalho.
o que significa que eu fiquei com 2 votos a meu favor. Sim. O Nelson Virgílio, uma figura admirável, ele quase desabou na cadeira, porque o voto dele já seria irrelevante. Perfeito. Então, ele teve que proclamar o resultado do julgamento pela incompetência da Justiça do Trabalho. Aquele lugar reservado à assistência cheio, né? Jornalistas, alguns sindicalistas e muitos empresários da Fiesp. O Lula não foi ao julgamento. Quem me acompanhou foi o Rubão, que era o vice-presidente. O Fernando Henrique assistiu. Sim. Foi aquela explosão de surpresa e de alegria, não é? Para nós, e de tristeza para a Fiesp, de absoluta estupefação por parte dos jornalistas. Não é? A revista, isto é, se não me engano, tem uma capa logo em seguida, né? Do Murilo na capa, né? Perguntando o que aconteceu. Né? Falava-se, que eu não acredito, que o doutor Murilo queria ser candidato a governador. Sim. E que ele ia disputar a legenda com o Paulo Maluf. Com esse resultado, a candidatura dele ficava absolutamente inviável, porque era uma derrota política. Sim. Eu segui para São Bernardo. Fernando Henrique, se eu não me engano, foi comigo, no mesmo carro. Eu sei que estávamos juntos no sindicato quando o Lula me perguntou como é que foi, doutor Almir? Ele falou, Lula, para mim, na minha opinião, você teve uma grande vitória. O tribunal não disse que a greve é ilegal. Significa que está afastada qualquer ameaça de intervenção do sindicato. Você poderá continuar negociando. Os empresários vão precisar negociar. Agora, você terá que voltar ao trabalho, porque a lei determina que qualquer que seja o resultado do julgamento, o trabalho tem que ser retomado. Na verdade, se não fosse assim, sob pena de desmoralização da justiça. Certo ou errado, a regra era essa. Fernando assistiu. E eu disse, o Lula disse, Almir, e se eu não voltar ao trabalho? Falei, Lula, você vai consultar a diretoria? Não, eu vou. Foi lá dentro, consultou, voltou depois de alguns minutos e me disse, Almir, a diretoria resolveu não voltar ao trabalho. Eu não tentei convencê-lo do contrário, porque eu conheci o Lula. Fiquei calado, ele me perguntou, se eu não voltar, o que acontece? Falei, o que acontece eu não sei, mas você cairá na ilegalidade. Ele não voltou, eu fui embora para casa. 15 dias depois, publicado o acordo e tudo, a Fiesp entrou com um novo dissídio, pleiteando a ilegalidade da greve, sob que fundamento? Do não retorno ao trabalho após o julgamento. E, nesse caso, o tribunal tinha diante de si um claríssimo texto da Lei 4.330. Então, a população não entendeu, nem os trabalhadores entenderam, por que o tribunal, 15 dias antes, se deu por incompetente e 15 dias depois julgou a greve legal. Julgou a greve legal porque não houve o retorno como mandava a lei. Não é? E a greve prosseguiu, durou 41 dias. Houve a intervenção do sindicato. Oswaldo da Guiar Batista foi interventor. Eu tenho as fotos da intervenção e tudo guardado. Quando chega lá o general Arnaldo Braga, que era na época coronel,
do Exército, comandante da Polícia Militar, Romeu Tuma, a Rota, o DOPS, o delegado regional do trabalho, o doutor Ricardo Nassim Saad, e o interventor. E fiquei eu só no sindicato. Quem me prestou solidariedade foi o meu companheiro de bancada do MDB, o Flávio Berrenbach. Ficou comigo. Entraram as autoridades, eu assinei termo de posse e fui embora para casa. A greve continuou. O interventor sentiu-se incapaz de dirigir o sindicato, nomeou um ex-presidente, o Afonso, vou lembrar o nome dele, como comandante, como chefe daquela junta governativa. Uma espécie de negociação com os trabalhadores, colocou Afonso, e eu continuei como advogado. Ficamos negociando de maneira absolutamente inútil, porque o governo, o Murilo, cobrou a dívida de 79. Sim. Não é? Exato. Ainda mais com o ministro Delfim Neto. Ainda que a Fiesp quisesse celebrar uma curva, ela estava impedida. Não conseguiria. O governo não autorizou. A greve causou um prejuízo imenso à indústria automobilística. Eu soube depois que a Ford quase foi embora do Brasil. Uma paralisação de 41 dias. Né? E, no final, não houve como deixar de retornar ao serviço. Você se lembra? Houve uma campanha de solidariedade, arrecadação de alimentos. Sim. O bispo de Santo André abriu a igreja. Né? Dom Cláudio Rumes, né? Dom Cláudio Rumes, que já havia participado da comissão negociadora em 79. Exato. 79, né? O presidente Fernando Henrique conta o episódio, mas situa no momento equivocado. Ele coloca esse episódio na greve de 79. Não, na verdade, o episódio aconteceu em 80. Em 79, o João Figueiredo iniciando, o Murilo Macedo iniciando, tentaram, de todas as maneiras, evitar uma ruptura muito forte com a opinião pública. Sim. Porque, nessa altura, né, já havia uma mobilização muito forte de opinião pública favorável aos trabalhadores, favorável aos sindicalistas. Né? Eu me lembro que o Lula, ainda que em situação difícil, ele era aclamado em todo lugar onde comparecia. Só quem não gostava da greve era São Bernardo, por causa que o comércio ficava muito afetado. Aquele temor a problemas de violência, assim por diante. Sim. Deixa eu perguntar para o senhor o seguinte, duas coisas para a gente fechar nesse nosso apanhado histórico. 1983 e 1985. Por que 83? Por que 85? 83, o senhor é secretário estadual do Trabalho e há uma marcha vinda de Santo Amaro, né, liderado ali pelo PCdoB, fundamentalmente, que se dirige ao Palácio dos Bandeirantes. Sim. É bom lembrar para quem nos acompanha que era um momento ali de muita tensão política, a inflação estava disparada, havia problemas de carestia, expressão que hoje não se usa mais, quer dizer, os gêneros alimentícios estavam subindo muito mais rápido que o salário, então juntava desemprego, tudo isso nessa turbulência, abertura democrática, a posse de um governador eleito diretamente, né? Isso não ocorria em São Paulo desde 1962, quando foi eleito o Adhemar, era em 1982, 20 anos depois foi eleito Franco Montoro, toma posse em março. O senhor é secretário estadual do Trabalho, essa marcha vem em direção ao Palácio Bandeirantes e aí ficou simbolizado as grades, caíram as grades. Tal. O senhor estava lá no Palácio, né?
ou como é que foi a atuação do senhor como secretário estadual do Trabalho? Como é que o senhor acompanhou esse momento de enorme tensão? Que, se não me engano, o Brizola veio a São Paulo, Leonel Brizola, lembrando a quem nos acompanha, tinha sido eleito governador do Rio de Janeiro, numa eleição histórica, e Tancredo Neves foi eleito governador em Minas Gerais. Como é que foi isso, doutor Almir? Eu residia no Campo Belo. E eu ia de manhã para a Secretaria do Trabalho, o carro da Secretaria, ia buscar. E eu ia ouvindo rádio. No caminho, eu ouvi, creio que foi pela Jovem Pan, dizendo: olha, uma multidão, uma concentração em Santo Amaro, deputado Aurélio Pérez, Clara Ante, José Genuíno, tal, né? E parece que eles estão caminhando no Palácio Bandeirantes. Eu disse para o meu motorista: olha, me leva para o Palácio, ao invés de me levar para a Secretaria. Quando eu cheguei, à frente, aquele portão 2, já estava tudo tomado. Eu tive que dar a volta a uma entrada lá por baixo, contornando o Hospital Albert Einstein. Há uma entrada, eu entrei por lá, fui lá em cima, e encontrei o Ricardo Montoro, acho que o Eugênio também estava lá, não me lembro se eu falei com o governador ou não. E nós fomos para a janela daquela multidão. O destacamento policial do Palácio era muito pequeno. Digamos aí, uns 20 praças, com 10, não sei o que, né? Aquela multidão. Eu e o Ricardo me disse: Almir, o problema está resolvido. Olha, eles estão descendo. Os bombeiros deram água para eles, os calor, muito quente, eles tomaram água e foram embora. Não, eles desceram e derrubaram a grade do lado de baixo. E as grades não são sólidas, são grades mais bem feitas para evitar um intruso, qualquer coisa, não uma multidão. Quando eu vi aquela multidão entrando, eu pedi um megafone e desci. E fui me encontrar com aquela... Eu não sei quantos eram, era muita gente. Era muita gente. Muita gente. Calma, não sei o quê, para, não sei o quê, tal, coisa. Eu tinha essa facilidade de ser uma pessoa conhecida. Envolvimento com o sindical, sindicatos metalúrgicos, tinha muito trabalhador aqui na Zona Sul, né? Tinha havido greves e tal. Então, eu consegui controlar e chegaram outras pessoas, ajudando, segurando, aí logo veio a polícia, né? Né? E tudo isso foi fartamente noticiado. Há uma fotografia do Montoro, moldado também, atrás na janela, escrito embaixo: Palácio dos Aflitos ou dos Atônitos, uma coisa assim. O Hélio de Campos Neto tem uma fotografia muito boa minha, assim, diante da rota, e tal. E aí a coisa passou para a conversa, você sabe o brasileiro como é. Ele começou a conversar e tal, né? E o Montoro desceu, e foi cercado por gente, Vadinho para ter uma entrevista e tal, e a coisa, felizmente, se amainou. Agora, por que esse movimento? Havia em São Paulo, naquela época, 1.800.000 desempregados. E não havia... O governo havia assumido 15 dias antes. Foi um ato de insanidade tentar responsabilizar o Montoro. Exato. Os políticos que fizeram isso deram uma demonstração de racionalidade absoluta, porque o Estado não é gerador de empregos. Pode gerar um emprego na administração pública, mas o que ele vai fazer? Agora, isso deu ao governo Montoro uma visibilidade muito grande em todo o país, porque foi um fato impactante. Durante todo o começo do governo Montoro, São Paulo assistiu a milhares de greves, centenas de greves, dezenas de greves, havia saques, havia passeatas, havia tudo. O ano de 83 e o ano de 84 foram muito conturbados,
Em 84, nós tivemos aquele movimento dos canavieiros que nunca tinha havido. Guariba, né? Guariba, liderado por um cortador de cana que não era presidente do sindicato, ele tinha pretensão de fundar um sindicato em Guariba, chamado Zé de Fátima. E eu fui lá para Guariba, cheguei lá à noite, cidade toda, a luz toda apagada, supermercado saqueado, tinha havido um morto, o sujeito tinha recebido um tiro durante o dia, não se sabe, nunca se soube quem tinha disparado aquele tiro. Né? Então, foi uma... E essa greve, eu fiz o acordo de Guariba rapidamente, né? E curioso, porque o original ficou comigo. Como a Secretaria do Trabalho não tinha um departamento de negociações, não tinha nada disso, tudo era muito improvisado, entende, Vila? Sim, sim. Eu datilografei, pois até a hora que eu terminei de datilografar, 9h45, lá no Sindicato Rural de Jabuticabal, o pessoal assinou, no dia seguinte eu completei o acordo e tal, como é que cortava a cana, como media a cana cortada. O problema começou com a conversão do sistema de cortes de 5 para 7 ruas, Sim. decorrente da mecanização. Porque antes a cana era cortada e medida em feixes e montes. O cortador ganhava por tonelada, mas era fácil calcular, tinha lá o seu sistema. Quando passou para 7 ruas, a cana não era mais amontoada, ela era colocada no chão, estendida, né? E aquilo era medido. O acordo que fizemos tem uma cláusula como calcular a transformação de metros em toneladas. Né? Sim. Foi um período. Depois, quando eu fui para o governo Sarney, foi a mesma coisa. 85, 86, uma parte de 87, foram anos também muito, muito agitados. Né? Deixa eu só perguntar justamente sobre isso para o senhor. Nós teremos mais à frente até uma proposta aqui do canal de construir algumas editorias. Eu vou voltar, eu quero ter a oportunidade de voltar a conversar com o senhor. Eu queria fechar essa nossa conversa de hoje com o senhor sobre quando é que o senhor foi, que momento o senhor conhecia Tancredo Neves, quando é que o senhor foi convidado e como é que foram assim as negociações para o senhor chegar a ser o primeiro ministro do Trabalho da redemocratização, o que não é pouco, hein? Lembrar que nós estamos falando que é a transição de 21 anos do regime militar. O senhor já conhecia Tancredo? Como é que foi essa negociação? Eu nunca havia visto o doutor Tancredo Neves. É. Nunca. Sim. Até que eu recebi um convite para ir ao Palácio das Mangabeiras, um almoço. Eu fui lá, o almoço não era só para mim, estava operando Lira, né? Várias pessoas de Minas e tal. E durante o almoço, ele me perguntou, ele disse, Pazanotto, me fale um pouco sobre o movimento sindical. Ele foi me estimulando a falar sobre o movimento sindical, sobre os personagens do movimento sindical, sobre as pessoas. Né? E quando terminou o almoço, nas despedidas, eu disse, governador, muito obrigado pelo almoço, me senti muito honrado. Ele disse, não, eu quero lhe agradecer. Eu tenho uma palestra numa faculdade, eu tenho que falar sobre sindicalismo. Ele só me convidou no final de janeiro de 85, quando ele me chamou a Brasília. Ele já tinha sido, é bom lembrar, a quem nos acompanha, já tinha sido eleito pelo Colégio Eleitoral a 15 de janeiro. Perfeito. 5 de janeiro. Acho que foi 15, hein? Foi 15? Foi 15, se não me engano, foi 15. 2 meses antes de tomar posse, que seria 15 de março, né? Que acabou, infelizmente, não sendo. Aí eu fui e me acompanhou um cidadão que trabalhou comigo na Secretaria do Trabalho, que também tinha experiência com o sindicato, que ele é de Sertãozinho, Plínio Sarti. Acompanhou. E eu passei pela dona Antônia, né? Secretária. E aí que o Tancredo me convidou.
no final de janeiro. Foi uma surpresa? Absoluta, total, completa. Imagina, Vila, eu, de Capivari, fotógrafo de profissão, filho e neto de fotógrafos. Quando eu cheguei a deputado estadual, eu já achei que era o ápice de uma carreira. Quando eu fui secretário do Trabalho, então eu não entendia o que estava acontecendo. Eu sou um caipira lá de Capivari. Agora, imagine ministro de Estado. Não é fácil. E olha, o ministério organizado pelo doutor Tancredo era um ministério de excelente qualidade. O ministério, não excluída a minha pessoa, mas o ministério organizado pelo doutor Tancredo era de excelente qualidade. Pode consultar. Não é isso? Eram pessoas... Tinha lá o Antônio Carlos Magalhães, mas o governo Tancredo foi, de certa forma, uma ruptura e uma continuidade. Havia ainda muito do regime militar em Brasília e no aparelhamento do Estado que você não consegue trocar de uma hora para outra. Não é? O general Ivan não era PMDBista. Sim. Não é isso? O general Leônidas também não. Ministro da Aeronáutica, Antônio Carlos Magalhães. Mas, no conjunto, eu examinando hoje, pensando hoje, eu vejo que eu estava ali meio deslocado, porque eram pessoas... Pedro Simão, Francisco Dornelles. Antes de eu ser convidado, oficialmente, o Dornelles veio a São Paulo para se reunir comigo e com o Roberto Guzmão. A reunião foi no Hotel Maxud. O doutor Roberto Guzmão, infelizmente, já morreu. Ele era um homem difícil, mas uma pessoa absolutamente séria. Ele era um homem seco, austero. Parecia um lord inglês caminhando. Né? Ele era o ministro da Indústria e Comércio. O Dornelles veio e falou, olha, o Dornelles disse o seguinte, eu serei o homem mau do governo. Dornelles é o ministro da Fazenda, né? Só para lembrar. Perfeito. O Sayad do Planejamento, né? Planejamento, né? E o Guzmão da Indústria e Comércio. Ele disse, eu serei o homem mau do governo. E o Pazianotto será o homem bom. Nós vamos ter que encontrar, né? Sim. Um meio termo, porque o Dornelles faria uma política econômica muito conservadora, porque o país estava quebrado. Não é isso? Sim. Quais as instruções que eu recebi do doutor Tancredo quando me convidou para ministro do Trabalho? Ele me disse, Pazianotto, eu quero que você consiga duas coisas. Vamos celebrar um pacto social, sem o qual o país é ingovernável. E vamos ratificar a Convenção 87 da OIT sobre liberdade sindical. Sim. Que era um programa aparentemente pequeno, mas dificílimo. Imagine como é que você leva um pacto social com essa estrutura sindical brasileira, onde ninguém é líder de absolutamente nada. E o Jair Meneghelli declarou guerra ao Tancredo pela imprensa 15 dias antes da posse, sem saber o que o Tancredo estava pensando, desejava fazer. Declarou guerra. Tanto que quando o Sarney, logo depois, mal iniciado o governo, chamou uma reunião de líderes sindicais, a CUT se recusou a comparecer. Então você vê que país difícil. Deixa eu perguntar, e a Convenção 87 foi ratificada? Não. Até hoje?
está desde 1959 no Congresso, foi ratificado em 82 pela Câmara, a Câmara autorizou a ratificação em 89, em 83 autorizou, e foi para o Senado. O Sarney concordou em dar andamento à ideia do Tancredo, vamos negociar, não é? Porque para o Sarney seria um fato extraordinário ele poder ir à OIT, não é? Como quem ratificou a Convenção 87, que é um dos 4 documentos básicos da Organização Internacional do Trabalho. Sim. Pois bem, quando chegou no Senado, eu consegui colocar o projeto, a mensagem do Dutra, mensagem do Dutra, que foi subscrita pelo chanceler Ciro de Freitas Vale. Ela é de maio de 1949. Quando chegou ao Senado, as confederações patronais e profissionais fizeram pressão e o senador José Richa, do Paraná, que era farmacêutico, que não entendia nada desse assunto, pediu vista e sentou em cima do processo. Até hoje permanece sem ratificação, em que pese um voto favorável do senador Eduardo Dutra, do PT, já falecido, na última sessão da Comissão de Justiça do Senado. Ele lavrou um voto belíssimo que foi aprovado por unanimidade, mas não foi a pauta. E eu, francamente, não sei qual a situação da Convenção 87 hoje. Esses dias eu escrevi um artigo, mandei para a Associação Brasileira de Direito do Trabalho, composta por 100 especialistas em direito do trabalho, e disse que a academia, não a associação, que a Academia Brasileira de Direito do Trabalho não pode permanecer omissa, que ela deve tomar uma posição, porque não existe motivo algum para o Brasil deixar de ratificar a Convenção 87. Perfeito. Eu queria agradecer muito, muito mesmo ao doutor Almiro Pazianotto. Na verdade, tinha uma série de outras questões que eu gostaria de colocar ao senhor. Vamos ter um outro encontro, numa outra oportunidade, mas muito obrigado, porque o senhor apresentou aí um painel da sua carreira, mas também da advocacia trabalhista brasileira, do direito do trabalho no Brasil, no pré-64, no pós-64, as dificuldades dos anos 70, né, das negociações. Muitos dos que nos acompanham nem sabem o que eram essas dificuldades que o senhor mostrou da Justiça do Trabalho, o que era fazer uma greve, ter intervenção em sindicato, porque as pessoas não sabem que o sindicato era controlado pelo Estado, né? Essa libertação só veio em 1988, né? E quão difícil era a vida do advogado trabalhista, a disputa, e depois em momentos de transição para a democracia, né? Já em 1983 até chegarmos a 85. Então, eu agradeço muito, muito o senhor ter aceito esse convite e já faço um pré-convite numa outra oportunidade para nós voltarmos a conversar, doutor Almiro. Muito obrigado mesmo. Estarei sempre à sua disposição. Você sabe da admiração que eu tenho pelo jornalista dotado da coragem que você tem de falar aquilo que deve ser dito. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Almiro. Até a próxima, então. Obrigado.